Boa noite, está no ar o Jornal da Câmara. Confira os destaques de hoje. Araras registra 3.890 notificações de Covid-19. São 17 mortes e um total de 573 casos confirmados. O uso de máscara em Araras passou a ser obrigatório. Quem não usar pode pagar multa de mais de R$ 500. Equipe de fiscalização e guardas municipais saem às ruas para dispersar aglomerações e orientar a população e comerciantes sobre o novo coronavírus. Araras registra 855 casos de dengue nos primeiros 6 meses do ano. A vacinação contra a gripe, que até então era restrita para grupos prioritários, passou a valer para toda a população de Araras. Feira Livre, classificada como comércio essencial, funciona normalmente em Araras. Fica de olho no calendário das feiras aqui no Jornal da Câmara. E aqui no Jornal da Câmara também, de hoje, você vai conferir um show de imagens de aves nativas que habitam aqui em nosso município. Você vai conhecer o álbum digital denominado Voa Araras. E mais, a previsão do tempo para essa semana em Araras e também as vagas de emprego disponíveis no PAT. O Jornal da Câmara só está começando. E mais uma vez vamos abrir o Jornal da Câmara de hoje falando sobre o aumento no número de casos de coronavírus aqui em Araras. Até este presente momento, o município registra 3.890 notificações. Desse total de notificações, 3.284 casos foram descartados. 33 pacientes aguardam o resultado dos exames, sendo 23 em isolamento domiciliar, 9 pessoas estão internadas no hospital. E um óbito está em investigação. Aqui em Araras, há 573 casos confirmados de pessoas contaminadas com Covid-19. Deste total, 340 pessoas conseguiram se recuperar. 193 estão em casa, em isolamento domiciliar. 23 estão internadas em hospitais, tentando se recuperar da doença. E o município de Araras contabiliza 17 mortes em decorrência de Covid-19. E a Vigilância Epidemiológica aqui de Araras divulgou um mapa que aponta em quais regiões estão concentrados os casos confirmados de Covid-19. A região sudeste é onde possui o maior número de infectados. Olha só no mapa de Araras. A região sudeste, onde estão os bairros Ouro Verde, Vila Lobos e Jardim Fátima, moram 137 pessoas infectadas com Covid-19. Na região leste, onde estão os bairros José Almeto, Morumbi, Parque Tiradentes, entre outros, há 130 casos confirmados. Na zona norte, onde estão os bairros Parque das Árvores, Jardim Alto da Colina e Jardim Alvorada, são 121 pessoas infectadas com a doença. Na região sul, onde estão os bairros Narciso Gomes, Copacabana, Versalhes, Parque Industrial, essa região contabiliza 85 casos confirmados. Depois vem a Zona Oeste, região do Jardim Cândida, Sobradinho e Nova Olinda, com 41 casos confirmados. Na região central, há 27 pessoas com Covid-19. E na região rural, são 23 casos confirmados. Aqui em Araras, o aumento no número de casos de dengue também vem tirando o sono da população. Neste primeiro semestre de 2020, Araras registra 855 casos da doença. São 200 casos a mais do total registrado no ano inteiro de 2019. Dos 855 casos de dengue em Araras, 844 foram contraídos aqui no município e 11 casos vieram de outras cidades. Na região norte, mora a maioria das pessoas infectadas com o vírus da dengue. São 205 casos confirmados. Depois vem a região sudeste, com 187 pessoas infectadas com a doença. Em seguida, a região leste com 146 casos. A região sul contabiliza 138 casos. A região oeste são 95 casos. Na região central, há 64 pessoas infectadas com dengue. E na zona rural, são 20 casos. Para evitar o contágio da dengue, é preciso manter os quintais limpos, verificar se não há água parada em vasos de plantas, caixas d'água, garrafas plásticas, pneus, piscinas sem uso e até em recipiente pequeno como tampa de garrafa.
E o uso de máscara de proteção facial passou a ser obrigatório para quem sair de casa. A medida foi determinada pelo governo de São Paulo e é válida em todos os municípios paulistas, inclusive aqui na cidade de Araras. A regra vale para a circulação nas ruas e para o acesso a espaços públicos, abertos ou fechados, até o final da quarentena. O objetivo da ação é reduzir as chances de contágio e evitar a propagação da Covid-19. Quem estiver circulando em locais públicos sem a proteção facial, cobrindo devidamente a boca e o nariz, pagará uma multa no valor de R$ 524,59. Estabelecimentos onde houver pessoas sem máscaras também está sujeito a multa no valor de R$ 5.000. E vale ressaltar aqui no Jornal da Câmara que pessoas em situação de vulnerabilidade social que não têm máscara e nem condições de adquirir, pode retirar gratuitamente na sede do FUS, Fundo Social de Solidariedade aqui de Araras, que fica na rua 13 de Maio, 175, no centro da cidade. E aqui em Araras está em vigor um decreto municipal que vai até o dia 12 de julho, o qual está proibido o funcionamento de lojas, permitindo apenas a comercialização no sistema delivery e drive-thru. O novo horário de funcionamento estabelecido de supermercados, padarias, lojas de conveniência, pet shops, postos de combustíveis, oficinas mecânicas é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 7 à 1 da tarde. Aos domingos, todos devem ficar fechados, exceção para farmácias e drogarias que podem funcionar a qualquer hora do dia. Postos de combustíveis podem funcionar aos sábados, das 7 às 7 da noite. Fiscais e guardas municipais de Araras fizeram operações em toda a cidade. Foram 297 orientações, 36 aglomerações dispersadas e 6 multas aplicadas em estabelecimentos que se recusaram a seguir as novas regras. Acompanhe nas imagens. E a vacinação contra a gripe em Araras, que até então era restrita para grupos prioritários, foi liberada agora para toda a população ararense. Quem quiser se imunizar deve procurar uma das 6 salas de vacinação da Rede Municipal de Saúde de Araras, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3h30 da tarde. As salas de vacinação aqui em Araras são o Centro de Saúde 2, Dr. João Geraldo Noronha, que fica ao lado do Corpo de Bombeiros, PSF, Posto de Saúde da Família Edmundo Wilson, no Parque Tiradentes, Posto de Atendimento Médico Antônio Carlos Fabrício, no José Almeida 2, Posto Dr. Oswaldo Salvador De Vitti, no Narciso Gomes, PSF Madre Carla Rabolin, no Jardim Alvorada, e PSF Enio Vitali, que fica no Jardim Piratininga. Vale ressaltar que a vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas garante imunidade contra outros tipos de vírus, como H1N1, influenza B e H3N2, que também podem provocar gripes e outras complicações respiratórias graves. E a Câmara Municipal aqui de Araras aprovou por unanimidade, na 21ª sessão ordinária, o projeto de resolução, o qual determina que o orador inscrito para ocupar a tribuna livre da sessão ordinária, que não comparecer na data agendada, sem apresentar justificativa de sua ausência, somente poderá se inscrever novamente após o prazo de 12 meses e não 6 meses como era antes.
A tribuna livre é o espaço reservado nas sessões ordinárias onde permite ao munícipe se manifestar sobre assuntos de interesse da coletividade ararense, trazendo reivindicações e assuntos relevantes ao conhecimento dos parlamentares com o objetivo de solucionar as demandas. O objetivo de aumentar o prazo de 6 meses para 12 meses é para coibir a ausência injustificada do cidadão. O munícipe interessado em utilizar a tribuna livre precisa efetuar a inscrição nas dependências da Câmara Municipal, no horário de expediente, até 76 horas antes da realização da sessão ordinária, sendo um único orador por semana. No ato da inscrição, o cidadão terá que apresentar o tema a ser abordado. Vale lembrar que nesse período de pandemia do novo coronavírus, a Câmara não está recebendo inscrição. E a Câmara também aprovou um projeto de lei na 21ª sessão ordinária deste ano, o qual permite o acesso de pessoas com diabetes em espaços públicos e privados, portando insulina, insumos, alimentos e aparelho de monitoramento de glicemia. A comprovação que a pessoa é portadora de diabetes ocorrerá por meio de apresentação de laudo médico, cadastro ou carteirinha que vier a ser criada pelo Executivo. Essa medida tem o objetivo de permitir que a pessoa com diabetes tenha uma vida mais digna e possa frequentar todos os lugares que desejar, sem precisar se preocupar com seu nível de glicemia, inclusive em locais que cobram ingresso ou taxas de entrada. O descumprimento dessa lei ocasionará em multa no valor de 100 UFESPs, o equivalente hoje a R$ 2.700. Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado. Os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo Municipal da Saúde. E a Feira Livre, classificada como comércio essencial, está funcionando normalmente em Araras. Acompanhe o calendário das feiras livres no município. A Feira Livre tradicional acontece de terça-feira no Jardim Cândida de manhã e no José Almeto no período da tarde. Quarta-feira no Parque Industrial, quinta-feira no Jardim Fátima, no sábado ao lado do Ginásio de Esportes Nelson Rieger e às quartas-feiras tem também a Feira do Agricultor, que funciona das 3 da tarde às 6h30 da noite no Parque Ecológico. E agora você vai acompanhar aqui no Jornal da Câmara um show de fotos de espécies de aves que habitam aqui em nosso município. Essas imagens de aves nativas e exóticas da cidade, feitas por fotógrafos amadores, se transformaram em um álbum digital denominado Voo Araras. São mais de 100 fotos de 24 ararenses, inclusive com a participação da servidora aqui da Câmara Municipal, Mariana Ometo Miquelin. Vamos conferir essas fotos que embelezam a nossa cidade. Acompanhe nas imagens.
depois dessas lindas imagens, nós vamos agora para o intervalo. E a seguir você vai acompanhar aqui no Jornal da Câmara a previsão do tempo para esta semana em Araras e as vagas de emprego disponíveis no PAD. É na sequência, logo depois do intervalo. É já já. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é uma verdadeira obra de arte. É, sem dúvida, um dos grandes cartões postais de Araras, localizado na principal avenida da cidade. Inaugurado em 1991 numa área de 3.300 metros quadrados, possui 36 metros de diâmetro circular, sem nenhuma janela, mas com muito brilho. É o único projeto feito pelo melhor arquiteto do século XX do Brasil, fora de um grande centro urbano, o talentosíssimo e famoso Oscar Niemeyer. O Teatro de Araras entrou para a história em razão de uma curiosidade. Ele foi um pedido feito pela sogra ao genro. Isso mesmo, Terezinha Ulson, que foi mantenedora do UNAR, mãe de Alaide Cristina Barbosa Ulson, casada com o governador da época, Orestes Quércia, foi quem solicitou a construção de um teatro em Araras. Daí a razão do apelido, o Teatro da Sogra. Administrado desde 2004 pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Teatro Estadual está preparado para receber os mais diversos eventos de manifestação cultural. Possui um total de 466 poltronas, mais uma sala de convenções com capacidade para 126 pessoas. Há uma exposição fixa de todas as obras projetadas por Oscar Niemeyer, no Brasil e no mundo. O local fica aberto para visitação todos os dias, inclusive nos finais de semana, das 9 ao meio-dia e das 13 às 19 horas. Acompanhe a programação de espetáculo pelo site www.teatroestadualdeararas.org.br. Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Fica na Avenida Dona Renata, 4901, em Araras. Telefone 3543-2450. A Biblioteca Martinico Prado, fundada em 1954, é um patrimônio histórico e cultural de Araras. Localizada na Praça Narciso Gomes, é parte integrante da vida de dezenas de milhares de ararenses de diversas gerações. Um espaço ideal para aprimorar o conhecimento e praticar a leitura. São 36 mil livros catalogados, acervo de jornais históricos para pesquisa, laboratório de informática com 9 computadores, impressora e internet gratuita, sala decorada exclusiva para o público infantil, salão nobre ideal para lançamento de livros, exposição, workshop, estudos, pesquisas e para eventos culturais organizados pelo poder público ou instituições sociais. Faça o cadastramento na biblioteca munido de comprovante de endereço, CPF, RG e o pagamento de uma taxa no valor simbólico de R$ 8,55. Você receberá uma carteirinha que dará acesso gratuito a muita educação, cultura e conhecimento. Biblioteca Municipal de Araras. Fica na Praça Dr. Narciso Gomes, no centro de Araras. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Acesse o site www.araras.sp.gov.br/biblioteca e saiba quais os livros estarão disponíveis para empréstimo. Visite, frequente, sinta o prazer da leitura. É de graça. Estamos de volta aqui com o Jornal da Câmara e você acompanha agora as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Almoxarife, auxiliar de produção, caseiro, comunicador social, eletromecânico, empregada doméstica, diarista, escrituração fiscal, estágio administrativo, estágio de qualidade, fonoaudiólogo, mecânico bombista, mecânico de máquinas, soldador, torneiro mecânico, vendedor pracista. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei.
Fica na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini. Fica na Avenida Irineu Carroça, número 600, no José Almeto 1. E chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para essa semana em Araras, segundo o Climatempo. Amanhã, terça-feira, sol entre nuvens, não chove, máxima de 26 graus, mínima de 14. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. 27 a máxima, mínima de 14 graus. Na quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A máxima na quinta-feira pode chegar a 24 graus, mínima de 15. Na sexta-feira, predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Na sexta-feira, a máxima chega a 25 graus, mínima de 13. No final de semana, no sábado, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Máxima de 27 graus, mínima de 17. No domingo, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. A máxima no domingo chega a 27 graus, mínima de 19. O Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, no intervalo da sessão camarária, com mais um Jornal da Câmara para você. Uma excelente semana, se cuidem, até a próxima segunda.